Então, vamos trabalhar. Então, a ideia hoje é nós fazermos uma discussão sobre o ENAD, fazendo um overview de 2017 a 2019 e repassando um pouco também em nossa legislação. Eu deixei para vocês aqui os 4 pontos que a gente vai trabalhar: a portaria 19 de 2017, que foi reposta pela portaria 840 de 2018, a reeditada, o edital número 40 de 2017, que foi do ENAD 2018. Essa é a base legal que nós vamos utilizar, lembrando a vocês que nós não temos ainda essas portarias para 2019. A gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Vamos trabalhar um pouquinho ações estratégicas de ENAD, vamos trabalhar também alguns dados referentes aos ENADs de 2017, 2018 e tendências do ENAD de 2018, e aí os desafios que nós temos aí, então, para o ENAD 2019, tá? Certamente nós vamos ter aqui boas discussões aí para o nosso dia a dia. Se você tiver alguma dificuldade relativo a acesso, por favor, dê F5 para atualizar a sua página, porque eventualmente uma internet um pouco mais fraca, ele demanda uma boa banda disponível. Então é só dar um F5 e ele faz a atualização para você, ok? Vamos lá então. Veja, uma coisa que é importante, a gente tem que balizar isso logo de início, tá? Os decretos, instrumentos e tudo que a gente vai recebendo de novo relativo ao ENAD, ele está alicerçado na legislação dos sinais. A lei não mudou desde 2004, Lei 10.861, que tem por pressuposto o sistema de avaliação da educação superior, e aí ele traz todo o escopo nacional de avaliação, e a gente tem que lembrar que nesse escopo se avalia as instituições, se avaliam os cursos de graduação e se avaliam os estudantes. Vejam que esse é o material que eu utilizo de fonte lá do próprio INEP, tá? E eu gosto muito quando a gente trabalha isso de uma forma muito clara dentro da instituição. Se cria essa cultura organizacional da avaliação e que se deixa muito claro quais são os papéis de avaliação da instituição, de avaliação de cursos e de avaliação de estudantes. Isso é muito importante porque, por incrível que pareça, até professores não conseguem ter essa visão do sistema ele num todo e tem, às vezes, um olhar mais enviesado achando que ENAD é a avaliação da instituição ou ainda que ENAD é a avaliação de cursos. Quando essa sistematização da legislação 10.861 não é clara dentro da instituição, é muito comum, por exemplo, os processos onde nós ficamos reféns dos alunos, achando que se está avaliando cursos ou que se está avaliando a instituição. Então, isso precisa ser muito bem trabalhado ao longo de todo o projeto institucional de ENAD, tá? Como funciona o ordenamento da legislação de avaliação da 10.861, ok? Bom, já partindo desse pressuposto, então, que a legislação desde 2004 é os sinais, vamos trabalhar, então, com os documentos agora. Todos vocês sabem que no final de 2017, nós somos pegos de surpresa aí com aquele catatal de legislação, portarias, um monte de coisa nova. Uma boa parte dessas portarias, inclusive, elas já foram reeditadas, já tem nova portaria já no lugar, tá? Mas, enfim, a base que nós temos de instrumentos são essas. E aí a gente vai trabalhar a partir delas. Inicialmente, a portaria número 19 de dezembro de 2017 foi a portaria de ENAD e foi a portaria que traz, então, a legislação específica para o ENAD. Quando nós trabalhamos com a base, tá? A base legal, ela é muito importante, por quê? Porque é ela que traz as regras do jogo. E quando eu não conheço as regras do jogo, eu tenho uma facilidade muito grande de me perder nesse jogo, tá? Agora, é importante lembrar também que, às vezes, as regras do jogo mudam com o jogo em andamento. É o que aconteceu no ano passado. Nós tínhamos uma portaria 19, que era o inicial para o ENAD, e aí, no mês de agosto, no dia 24 de agosto, sai a portaria 840, mudando algumas coisas, e depois ainda foi reeditada no dia 31 de agosto, na mesma semana, tá? Com algumas outras mudanças. Mas conhecer as regras do jogo é imprescindível. Quem não conhece as regras do jogo vão ficar perdidos aí, sem saber exatamente para onde seguir. E vocês vão ver alguns exemplos que eu vou trazer para vocês aqui, que aconteceu no ano passado, tá? Bom, na hora que eu trago as regras do jogo, tem algumas coisas que são importantes. Eu preciso olhar para todo o regramento e nós temos um entendimento. O que é obrigado a fazer, o que é proibido fazer. Essas duas coisas precisam ser separadas. O que é obrigado não se discute, ok? O que é proibido, tá? Não se discute, tá lá, está claro, é proibido fazer. Agora, onde nós atuamos? Nós atuamos aonde? Aonde você tem as brechas. Aonde não está escrito que é obrigado e não está escrito que é proibido, ali você pode atuar. Com toda certeza, ali você pode atuar, tá? E vocês vão perceberem que muita gente ficou esperto
nesse nicho de atuação, e a partir dali ele começou, então, a se dar bem. Tá? Vale aqui lembrar que a consultoria, ela não faz juízo de valor. Tá? Não vou ficar aqui fazendo uma discussão se isso é moral ou é imoral, se isso está dentro dos princípios éticos. Nós não vamos fazer essa discussão. A gente está fazendo aqui uma discussão do que é obrigatório, do que não é obrigatório, tá? E aí também das práticas de mercado. E dentro das práticas a gente tem as melhores práticas, mas também tem as piores práticas. Mas não deixa de ser as práticas de mercado, ok? Vamos adiante, então? Vamos lá. Nós iniciamos, então, com a portaria 19, de 13 de dezembro de 2017, que dispunha, então, sobre o sistema de avaliação das instituições e trazia, então, o desempenho acadêmico dos estudantes, tá? Que é a legislação do ENAD. Esta portaria, ela foi alterada logo depois, no mês de agosto, pela portaria 840, em 24 de agosto, tá, de 2018, e, a partir dali, então, ela foi republicada no dia 31 de agosto de 2018, no último dia de retificação. Isso é muito importante. Veja, quando é que ela foi retificada? No último dia, gente. Ou seja, as instituições que estavam espertas com a regra do jogo, na hora que pegaram a reedição dessa nova portaria, elas perceberam que tinha ali, literalmente, tinha brechas ali que daria para atuar. E aí eu trouxe esse meme para vocês, porque eu acho ele imprescindível e a gente tem que ter ele em consideração, tá? Onde existe o amadorismo, existe oportunidade. Agradeça aos despreparados, afinal é a sua chance de mostrar os resultados e levar a régua. Então, assim, quem estava preparado, quem estava antenado, estava ligado nas coisas que estavam acontecendo, tá? Se tocou da portaria que saiu no último dia. E aí, ainda deu uma trabalhada dentro das brechas e, com certeza, trouxe algum resultado a mais aos envolvidos diretamente aí no processo de análise, ok? É importante mostrar para vocês algumas diferenças que nós temos da portaria da 840 para a portaria 19. E o que mudou? Vejam, na portaria 19 a gente tinha 15 artigos que tratavam sobre o ENAD. Na portaria 840, que saiu no meio do caminho no mês de agosto, a gente já tinha 21 artigos. E aí a gente tem lá do artigo 39 ao artigo 60. É óbvio que aqui a gente não vai trabalhar todos esses artigos, tá? Mas eu vou colocar aqui em destaque para vocês alguns artigos que são importantes para a gente e que a gente possa fazer a discussão, afinal de contas, essa é a portaria que a gente tem como base hoje para o ENAD 2019. Pode mudar? Pode, mas no momento, essa é a portaria que a gente tem como base, ok? Então vamos lá, portaria então a 840, tá? Vamos trabalhar lá no artigo 40. Vamos lá. Ciclo avaliativo trienal, nada de novo, beleza, tá? O que traz de novo? Na distribuição dos ciclos, a gente tem uma mudança muito grande, especialmente para as instituições privadas. Veio para o ano 1 os cursos de bacharelado nas áreas de engenharias e arquitetura, tá? Isso é altíssimo impacto para as instituições. A grande maioria das instituições, das privadas, estão trabalhando com a área de saúde, área de engenharia e área de serviços, de ciências sociais aplicadas, ok? Muito bem. Como eu tenho área de saúde junto com ciências agrárias, já tinha um ciclo razoável de impacto para as privadas. Quando eu trago as engenharias e a arquitetura junto, esse impacto fica muito grande. A grande maioria das instituições vão ter 50% de impacto no GC nesse ano de 2019. Tá? Isso é muito sério, se não mais. Então, isso é muito sério, isso altera bastante. E, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda liga para a gente, que manda e-mail, que manda um WhatsApp falando, é certeza que engenharia está aqui, está na portaria, na 840, editada, é líquido e certo, engenharias e arquitetura estão dentro do ciclo que nós vamos ter de prova nesse ano de 2019, ok? Vamos um pouquinho para frente, aqui o ano 3 não tem grandes mudanças, teve essa questão só do serviço social, tá ok? Agora vamos um pouco mais para frente, só para que vocês entendam essa mudança. A gente tem a percepção muito da instituição que é privada, mas quando a gente olha o volume de cursos que a gente tinha no ciclo de 2014, tá? Vocês vão ver que eram mais de 9 mil cursos. Então, quando eles pegam as engenharias e trazem para a área de saúde, eu pego em torno mais ou menos de 4 mil cursos que eu tinha na área de saúde, acrescento mais 2 mil cursos mais ou menos na área de engenharias, e aí eu equilibro. Literalmente, eu vou ter um equilíbrio maior dos 3 ciclos, tá? Volto a repetir, na privada a gente não tem essa visão, ela como um todo, tá? Porque
O número de cursos de licenciatura é muito grande e esses estão mais restritos às universidades públicas, ok? Mas, de verdade, nós temos hoje um equilíbrio maior de número de cursos entre os ciclos e temos um equilíbrio maior entre o número de alunos também. Veja que no ciclo do ano 1, eu tinha apenas em torno de 200 mil alunos, agora eu estou recebendo mais 100 mil alunos, vou ficar em torno de 300 mil alunos, mais ou menos. E aí eu vou ter uma linha aparentemente equilibrada, ok? Vamos um pouquinho para frente. Bom, falando ainda sobre a portaria 840, no artigo 41, lembrando para vocês que eu tenho 4 steps importantes, muito importantes, tá? Relativo ao ENAD. Então, eu tenho a própria prova do ENAD, eu tenho o questionário do ENAD, eu tenho o questionário de percepção de prova, que é aplicado logo após a prova de ENAD, e tenho o questionário do coordenador de curso. São 4 steps que são importantes e não podem ser esquecidos. Eles têm que ser trabalhados, ok? Eles precisam ser trabalhados, certo? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Algumas pessoas estão escrevendo ali que estão aguardando o início. Nós já estamos rodando. Vocês estão escutando bem? É um caso específico? Eu vi que o Hélio e mais um lá que colocaram. Dá um ok aí, está chegando bem para todo mundo? Por favor, só para dar sequência aqui. Para mim aqui está tudo ok, está tudo saindo ok, perfeito. Aperta F5 para quem não está rodando então, por favor. Vamos dar sequência aqui então. Beleza. Daniele Vilar não vale porque eu estou dentro da Unigran Rio, no Rio de Janeiro. Então, eu estou do ladinho aqui, né? Vamos lá, então. Veja, ainda nesse artigo, tá, deixa muito claro para a gente que os instrumentos previstos estão nos incisos 1 e 2, que é o quê? A prova e o questionário, tá? São de caráter obrigatório. O porquê que eu estou dizendo isso? Tem muitos casos de alunos que ficam irregulares, porque tem alunos até que conseguem fazer a prova, de alguma forma, ele acha o seu local de prova, e ele vai fazer a prova, mas não faz o questionário de estudante e fica irregular, tá? Então, os 2 itens são de caráter obrigatório e precisam ser feitos. E lembrar também que a prova de ENAD é elaborada a partir das DCNs, tá? E do Catálogo Nacional dos Cursos, os tecnólogos. Então, gente, nós temos uma linha bem estabelecida de como a prova ela acontece, ok? Lembrar que eu tenho que fazer as inscrições dos ingressantes e concluintes, nada de novo, estou chovendo numa olhada, agora eu chego aqui em alguma coisa diferente que aconteceu no ano passado. Veja, quando eu trabalhava com a portaria 19, tá, que saiu no final de 2017, vou até passar um slide para frente e já volto, tá? A portaria 19, ela falava em expectativa de conclusão, que é diferente do que saiu na portaria 840. A portaria 840 fala o quê? Que não tenham colado grau. Tá? São coisas diferentes. E algumas instituições se enrolaram nesse quesito especificamente, tá? Porque, assim, não adianta ele concluir o curso até o mês de agosto, até o dia 31 de agosto, e não colar grau. Pela portaria, você tem que ter a colação de grau. Se eu fizer essa colação de grau em setembro, mesmo que ele tenha feito a conclusão de curso dele no mês de agosto, depois você vai ter problema para registrar o seu diploma. Tá? Porque esse aluno está irregular. Ele não colou grau até 31 de agosto, ele é um aluno enadista. Tá? Tomem muito cuidado com isso. Isso quer dizer o quê? A data limite de formaturas para esses alunos de colação de grau, tá? É a data de 31 de agosto, que é a última data de retificação. Ok? Isso é muito importante. Isso ficou diferente, teve gente que não se atentou a isso, e eu tive algumas instituições com dificuldades por não ter previsto essa situação. Se atentaram somente à conclusão do curso, à integralização, e não se atentaram a essa questão da colação de grau, ok? Indo um pouco mais adiante, então, lembrar, então, nada de novo, tá? Essa questão dos 80% para os bacharelados e 75% para os tecnólogos. Beleza. Nos últimos 2 anos, houve uma tentativa bastante grande do INEP de fazer o cruzamento das bases de dados do censo com o ENAD. Essa tentativa foi frustrada, ela não aconteceu. De qualquer forma, como a gente tem percentuais que estipulam, né, onde você vai trabalhar com a listagem tua de ENAD, então eu indico claramente para vocês, muito cuidado com a base do censo. Tá? Para qualquer auditoria, para qualquer situação especial de supervisão, para qualquer situação específica que nós tenhamos relativo a uma inscrição que venha de modo diferente lá do censo, como se tentou fazer no ano passado, a tua base tem que estar perfeita, redondinha, sem nenhuma dificuldade específica, tá ok? E aí, nesse sentido, quero lembrar para vocês que o nosso calendário prevê o término do censo em 26 de abril de 2019. Então, essa é a data, por exemplo, que eu tenho para fazer
toda a minha gestão do meu censo de ensino superior e não ter maiores dificuldades relativo à implementação da minha turma que depois vai para a ENAD ou, eventualmente, para alguma supervisão que eu possa ter. Tá? Nesse sentido, tá? E aqui está uma telinha de censo, seria mais ou menos algo próximo a isso, tá? Eu gosto sempre de brincar, e não passa de uma brincadeira, por favor, a gente está numa época de muito mimimi, né? Mas os nossos meninos que ficam 10 anos para fazer o nosso curso, ficam zumbilando pelo nosso curso e não saem nunca da nossa faculdade, são meninos que a gente gosta, que está com a gente, que tem carinho com a gente, mas são meninos que não saem do curso, tá? Eu preciso tomar muito cuidado, tá? Por quê? Não sai nunca do meu curso, tem 10 anos, automaticamente eu vou ter dificuldade, às vezes ele vai até para 2, 3 exames diferentes. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Tá? O aluno que está trancado e que de surpresa pede o destrancamento no ano de ENAD, isso é terrível para nós, isso é muito difícil. Tá? E aí nós precisamos lembrar que o trancamento, a vaga é do aluno, o direito dele voltar é dele. Tá? Então eu preciso tomar muito cuidado em relação à gestão dessa questão de trancamentos e tudo mais. Tá, ok? E o presente de grego, que é o que vem de fora, é a transferência do concorrente. Gente, regulem os processos de transferências de vocês. As transferências são sempre muito bem-vindas, numa época que a gente está brigando por aluno, não dá para dispensar de forma alguma, mas pensa direitinho se você não está colocando esse cara dentro, literalmente dentro da turma de ENAD. Tá? E aí lembrar que um processo de transferência, tá? é nosso, a gente coloca ele aonde a gente quer. Tá? A depender, é claro, das convalidações que você vai fazer. Então, muito cuidado relativo a esse processo de censo do ensino superior, tá, ok? Seguindo ainda com a portaria 840, tá? Uma coisa que me chamou bastante atenção é o alto dever que ficou para as instituições. Se você pegar lá no artigo 45, ó, a instituição de educação superior deverá divulgar, que deixar de divulgar, ou seja, é uma alta cobrança nossa, literalmente nossa, tá? E aí, se a gente fizer ainda essa sequência, no artigo 47, tá? A gente tem a responsabilidade da instituição de educação superior da inscrição, tá? Ou seja, a responsabilidade é exclusiva, eles usam ainda esse termo, é exclusivo, é nosso, tá? Traz isso para o poder do coordenador, tá? Serão realizados pelo coordenador de curso, lembrando para vocês que a gente tentou algumas vezes, literalmente, nós tentamos algumas vezes fazer isso direto do censo, não funcionou. Pode ser que esse ano a gente vai ter algo relacionado a isso. No parágrafo 2º, tá, a gente tem uma coisa interessante ali. Tá? Olha, se está configurada a condição de habilitação naquele exame de ENAD, o estudante deverá ser inscrito mesmo estando em situação regular em edição anterior. O que isso significa? Aquele teu aluno que ficou zumbilando no seu curso, 7, 8, 10 anos, que fez o ENAD em 2016 e não saiu ainda do seu curso, mesmo que ele esteja regular no seu curso em 2016, ele vai ter que ser inscrito de novo. Ele vai fazer de novo o ENAD. Tá? Então, isso é bem preocupante, a gente precisa tomar esse cuidado em relação a isso. Ok? E aí depois ele traz essa questão das sanções, que a instituição estará, né? Mas aqui é o tal do morde e assopra, que você percebe que em cima fala da sanção, que a instituição não escrever isso, mais aquilo, mas embaixo diz que quando ela descobrir um erro ou uma omissão, né, intempestivamente, fora dos períodos, ela pode fazer a inscrição sem prejuízo do exposto no parágrafo 3º, que é a sanção. Ou seja, é um tal de morde e assopra, tá? E aí a gente consegue ter essa percepção que muitos estudaram, tá? Exatamente essas brechas para fazer o uso disso. Tá? Vamos um pouquinho mais para frente. Vejam lá. A situação de regularidade dos estudantes é divulgada no ambiente de ENAD, de acesso restrito, tá? E a regularização se dá por meio das dispensas. Tá? E por que isso aqui é importante? Quando é que é divulgado, tá, a situação de regularidade? Depois do ENAD, tá? E literalmente depois da virada do ano. Quem está acostumado a fazer formaturas ou colação de grau antes de fechar o ano, em turmas de ENAD isso não dá. Isso é muito difícil. E aí a gente tem problema, por exemplo, especialmente com alguns cursos como Direito, porque tem OAB, como a Medicina, porque tem CRM, os meninos querem ir logo já para o mercado, tá? Mas isso precisa ser levado em consideração. No ano de ENAD, fazer a formatura, a colação de grau desses meninos antes, tá? Literalmente, nós precisamos ter a preocupação, tá, de que eu não vou ter a listagem de regularidade.
dia 2 de janeiro, sai a primeira listagem de regularidade, mas ainda abre prazo para todos os meninos que faltaram fazer a justificativa. Então, uma listagem final mesmo, bem completa, você vai ter ela só em fevereiro. Isso quando não vai ter que recorrer ao INEP, aí você vai ter só em março. Então, tome muito cuidado com esses prazos de formaturas, tá? Para que depois você não tenha uma dificuldade, ou você vai ter que trabalhar com uma ideia de uma formatura simbólica para ser finalizada depois que você tiver a listagem de regularidade. Esse é um outro processo que precisa ser tomado bastante cuidado, tá? E que demanda um olhar especial, especialmente da gestão, ok? Bom, vamos um pouquinho mais adiante sobre essas dispensas, tá? Então, veja, eu tenho aí 3 tipos de dispensa. Eu tenho a dispensa de prova, tá? Que é o aluno que não compareceu, que vai fazer a solicitação depois. Eu tenho a declaração de responsabilidade da instituição, que deixou de inscrever, tá? E quando isso acontece, aí o INEP vai fazer só na edição subsequente a regularização. Agora, vamos aqui, isso aqui que me interessa. Vocês lembram que na portaria 19, nós tínhamos o limitador. Esse limitador, ele dizia o seguinte, 5% do total dos alunos habilitados por curso. Tá? Ou seja, a cada 20 alunos, eu só poderia fazer a dispensa de 1. Isso estava na portaria 19, até o mês de agosto, quando a gente estava fazendo as inscrições. Tá? Quando saiu a portaria 840, não tem mais limitador. Tá? E aí, gente, eu até coloquei ali, ó, hashtag sem limites. O que aconteceu? Quem se atentou a isso, tá? Por exemplo, uma instituição que deixou por omissão ou porque, né, uma omissão que ela realmente observou alguns de fora, depois chegou agora em janeiro, ela fez, né, a solicitação dos motivos, né, que foi de responsabilidade da instituição e não tinha mais os 5% de limitador. Tá? E aí, automaticamente, você consegue perceber que há um jogo aqui de interesses e de expertise para quem usou essas brechas. E aí eu volto a repetir aquilo que nós trabalhamos lá no início da nossa fala. Eu tenho aquilo que é obrigatório, eu tenho aquilo que é proibido, e aí muitos trabalham aonde? Aonde não é obrigatório e não é proibido. É a brecha, ok? Volto a repetir que nós não estamos aqui para fazer juízo de valor. Nós estamos aqui para discutir a questão legal e a questão de práticas que aconteceram nesse exame de 2018, ok? Vamos para frente um pouquinho. Só para fechar a portaria 840, tá? A gente precisa ter essa visão e que não aconteceu e não vai acontecer, que é a nota de análise no histórico. Ainda tem muitas instituições que ficam, né, dizendo aos alunos que isso vai para o boletim dele, vai para o histórico dele, esquece. Sem chance, isso não vai acontecer, ok? Bom, eu queria trabalhar ainda com vocês o edital número 40, tá? De 19 de junho de 2018, ok? Então vamos lá, o que esse edital ele traz para a gente, tá? Veja, algumas coisas importantes. Aquele aluno que ficou em situação irregular no ano de 2017, o edital número 40, ele trouxe a regularização desse aluno só no dia 3 de setembro de 2018. O que isso quer dizer? Mais uma vez, formatura de irregular. Então, tem um aluno que ficou irregular esse ano, possivelmente você vai conseguir fazer a colação de grau dele só em setembro do outro ano, a não ser que mude os editais ou mude a legislação que a gente tem hoje vigente. Tá? Isso é interessante para não criar expectativa. Se esse aluno ficou irregular, não teve como dispensar esse aluno, tá ok? Tenha esse cuidado de fazer uma prospecção, uma expectativa dele, literalmente lá para setembro do outro ano. Porque antes disso, você pode estar prometendo coisa que você não vai dar conta de cumprir depois. Ok? Isso está no edital número 40, estou colocando aqui para vocês. Outra coisa importante, ó, listagem final de regularidade, a primeira listagem de regularidade é dia 2 de janeiro. Então, aquela discussão que a gente estava fazendo. Formaturas em dezembro, ou você vai trabalhar com uma formatura simbólica, ou você vai fazer algo que é ilegal, porque você não tem como fazer essa formatura com a listagem de regularidade na sua mão, ok? Outra coisa importante que aconteceu nesse ano passado, foi bastante interessante, nós tínhamos um item no edital que dizia assim, ó, não portar, ao ingressar na sala de prova, lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, corretivos, não portar, sob pena de eliminação. Eu peguei na internet, e é claro que eu preservei aqui as fontes, tá? Dei uma escondida aí, mas eu peguei 2 kits de ENAD, por exemplo, que está aí nas páginas das faculdades. Tem 2 kits aí. Nesses 2 kits, você tem essas coisas. Você tem, por exemplo, uma garrafa que não é transparente, você tem, no outro, você tem lápis, você tem borracha. O que aconteceu? A gente tem fiscal e fiscal, tá, gente? E eu tive fiscal no ano passado, que
tirou o aluno, eliminou o aluno porque estava com borracha e lápis e foi dado no kit da instituição. Então, muito cuidado com a indução ao erro, porque aqui a gente teve um outro problema, né? No ano passado era direito. E os meninos do direito adoram, né, fazer um barulho maior. Então, a gente tem, por exemplo, alguns casos de instituições sendo processadas pelo aluno, tá? Porque a instituição induziu ele ao erro ao entregar no seu kit lápis e borracha, ele foi eliminado da prova. Tá? Tomem muito cuidado com isso. Tá aqui, está na legislação. Tem muito fiscal que, né, mandou guardar sem problema, mas tem fiscal que eliminou, literalmente, o aluno da prova por estar com esse kit na mão. Ok? Sobre a prova, tá? Nós temos uma prova, 75% de conhecimento específico, 25% de formação geral, ok. Tem as 30 questões de conhecimento específico, 10 questões de formação geral, ok. O que eu estou colocando em destaque aqui? Tá? Que 2 questões das discursivas de formação geral valem 40% da nota de formação geral. Tá? E 15% da prova de conhecimento específico. Isso dá, gente, quase 1/3 da nota da prova, em 5 questões. Então, isso aqui é pré-requisito, isso tem que ser trabalhado, isso tem que estar dentro do programa de formação de vocês, tem que estar dentro do programa acadêmico de vocês, porque é muita nota para 5 questões, tá? E tem que ser muito bem trabalhado isso com seus alunos no programa de ENAD, ok? Outra coisa importante, tá? Diz respeito às dispensas. E aqui, gente, muita gente usou isso como oportunidades, tá? Então, olha lá. Dispensa do aluno de ordem pessoal e de compromissos profissionais. Depois, no próprio edital, traz lá exatamente o que é isso, tem uma variação bastante grande sobre isso. Tá? Tem a dispensa por erro da instituição, ok? E por último, gente, tem a dispensa de compromissos acadêmicos vinculados ao curso avaliado. Isso aqui saiu no dia 31 de agosto, saiu na nova portaria. Na primeira portaria, ele falava somente de que tivesse, por exemplo, intercâmbio internacional, tinha que ser uma atividade internacional. Na nova portaria de agosto, ele simplesmente ignorou essa questão do internacional e trouxe que qualquer compromisso acadêmico vinculado ao curso seria motivo de dispensa. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá. No artigo 57, né? A ocorrência de ordem pessoal, os compromissos dos profissionais, os compromissos acadêmicos vinculados ao curso e ato de responsabilidade da instituição. Gente, isso aqui era uma das coisas mais importantes que a gente tinha, e isso saiu dia 31, no último dia de retificação. E muita gente que estava muito esperto, usou isso para fazer a gestão da sua turma de ENAD, ok? Sobre os critérios de deferimento de dispensa, então, no aspecto pessoal, tá? Você tinha acidente, tinha assalto, tinha casamento, extravio, luta, acompanhamento de cônjuge, saúde, licença maternidade, motivo acadêmico, algum concurso público, intercâmbio, enfim, tinha um mundo de coisas aqui que você poderia trabalhar em cima disso, tá? De compromissos profissionais, bastava uma declaração de trabalho, tá? De compromissos acadêmicos vinculados ao curso, se você tivesse, por exemplo, em vestibular, alguma situação assim, você poderia ser dispensado, tá? E aí, gente, o não comparecimento em ato de responsabilidade da instituição. Ok? E, por fim, a mobilidade acadêmica, que seria ele estar em intercâmbio. Eu coloquei em destaque bastante grande esse de compromissos acadêmicos vinculados ao curso de ENAD. Volto a dizer, não estamos aqui para fazer juízo de valor, não estamos aqui, a gente está aqui para discutir uma questão de prática de mercado, mas uma simples visita técnica, por exemplo, seria o suficiente para você fazer a dispensa de uma turma inteira. Tá? Não haveria absolutamente nada de ilegal em fazer isso, tá? Porque está dentro da legislação. E eu sei que tem muita gente que acabou fazendo uso dessas brechas que apareceram, ok? Bom, falando então um pouquinho de ENAD, tá? De maneira geral, vamos entrar agora no ENAD em si, a gente trabalhou legislação, vamos entrar no ENAD em si. Veja, eu gosto muito de trabalhar com a lógica de mais processos e menos eventos. Cada vez menos eventos, cada vez menos pensar o ENAD no ano e cada vez mais nós pensarmos em processos. Então, essa é a tônica do que a gente vai conversar, tá? Então, vamos lá. Indicadores de qualidade da educação superior. Todo mundo, isso aqui é chover no molhado, né? As notas 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Tanto para IGC, para CPC e para nota de ENAD. A nota que é contínua, também chover no molhado, nada de novo para todo mundo. Nós sabemos que uma tem um impacto em cima da outra. O ENAD tem impacto no CPC, o CPC tem um impacto direto no IGC também, ao formar o conceito médio de graduação.
Nós sabemos também, há estudos para isso, que a movimentação de notas, normalmente, ela se dá de uma casa para outra, dificilmente você sai de 1 para 4, por exemplo, normalmente é de um 3 para 4 ou de um 3 para 2, tá? Embora tenha, sim, alguma situação específica fora não prevista, mas que pode acontecer, tá? Aí são as exceções. A composição dos indicadores, todo mundo também tem essa visão muito clara, estou só deixando bem marcado aqui, tá? E aí, esses percentuais todos de trabalho, desde a nota de ENAD, IDD, nota do corpo docente, e, por fim, a percepção discente, tá? Ao longo da expectativa aí, de respostas do questionário, ok? Bom, iniciando pelo índice maior, então, pelo IGC, vamos lá? Iniciando pelo IGC, aqui tem um exemplo de análise de IGC. Há um erro bastante comum de você fazer análise de IGC de forma cronológica, a gente não faz de forma cronológica, você tem que avaliar ciclos, tá? Então, 2011 eu vou comparar com 2014, que vou comparar com 2017, 13 com 16 com 19 e assim por diante. Por quê? Porque é naquele ciclo que você tem um impacto, você perde a nota que você tinha e você recebe a nova nota. Então, normalmente a gente faz essa comparação em ciclos, tá? Outra coisa importante que vocês precisam verificar é a distribuição de pesos para o IGC. Então, saber quanto cada um dos seus cursos tem como peso. E aí, gente, ações estratégicas, tá? Para manutenção ou para troca de IGC. Focar, por exemplo, nos ciclos que você tem maior peso. Focar nos cursos que você tem maior impacto. E aí lembrar que você funciona com ranking de ETP. Eu tive nota 2 em 2016, se eu tiver uma nota 4 agora e esse curso tem muitos alunos, é um altíssimo impacto para o meu IGC. Tá? Então é assim que a gente começa a fazer esses cálculos. Fazer também sempre uma comparação, não somente com você mesmo, aqui está um exemplo claro, por exemplo, de uma instituição que subiu, tá, no IGC dela, tá, ok? No entanto, ela caiu no Brasil, na região e no estado dela. Ou seja, os concorrentes dela foram melhores, ok? Então, isso é importante também a gente ter essa visão. Indo para a CPC, muito cuidado com a gestão de insumos. A gestão de insumos ela é importantíssima, ela é fundamental. E aí, lembrando que quando eu falo em gestão de insumos, eu começo com o IDD, que é a caixa preta lá do INEP, tá? É difícil chegar a esse cálculo e ninguém vai chegar a esse cálculo mesmo, porque ele é uma medida de aproximação. O IDD mudou o cálculo em 2016, passa a utilizar somente o Enem como nota de partida, e mais do que isso, ele usava 50% mínimo da turma, ele passa a usar somente 20%. Tá? Isso trouxe alto impacto, os IDDs hoje, a grande maioria dos IDDs brutos são negativos, com exceção dos cursos dos tecnólogos, e aqui, gente, cabe estudo, tem que aprofundar, tem que fazer um mergulho profundo. Uma lógica mais simples, para que vocês possam entender, é a lógica da ginástica olímpica, que você tem uma nota de partida. Então, se eu dou uma nota de partida alta, meu exercício precisa ser perfeito, e a nota de dificuldade é altíssima. Os exercícios que eu vou fazer são muito difíceis. Se eu tenho uma nota de partida baixa, automaticamente eu faço mediano para bom, eu vou ter uma nota maior. É essa a lógica. Eu preciso pegar a minha nota de Enem, saber qual é a minha nota de partida, e aí eu preciso saber quais são os meus resultados a partir disso. Tá? E aí, fazendo uma comparação de uma turma com a outra, eu consigo ter uma média, por exemplo, se eu estou adequadamente dentro de uma nova lógica de resultado agora, ou se eu estou pior do que eu estaria há 3 anos atrás, ok? É claro que aqui tem variáveis como matriz, professor, coordenador de curso e assim por diante, certo? Bom, sobre o conceito preliminar de curso ainda, a gente tem a questão da percepção discente, que nada mais é do que o questionário, tá? Lembrar para vocês que eu tenho todas as questões, são triadas, a gente consegue saber quais são as questões que trazem impacto em cada resultado disso, tá? Você consegue saber qual é a média Brasil para isso, e aqui, gente, não tem segredo, é ouvir o aluno antes, tá? Faça uma diagnose, solta um survey para isso, use a CPA para isso, solta isso, mede isso, como é que isso está funcionando antes, ok? E aí, gente, estabeleça como você vai agir, tá? Faça grupos focais, tenha um plano de ação em cima disso, tá? Estabeleça como é que você vai agir nessas trocas, nessas devolutivas, ok? Dá para recuperar muita nota desses 15%, mas tem que trabalhar. De graça, não recupera, ok? Vamos lá agora para a gestão do corpo docente, tá? É muito importante que vocês tenham a visão que o corpo docente é uma das maiores notas que nós temos que está na mão, é a maior nota que nós temos que está na mão da instituição. E aqui é censo, gente. Tá? Tem algumas coisas que vale a pena a gente discutir. Tá? Se você olhar para o Brasil, é injusto a comparação que se faz, nossa, das privadas com as federais.
que é o mesmo bolo. As médias são médias padronizadas, estabelecidas por todas as instituições, incluindo as federais. Seria muito mais justo que a gente tivesse uma métrica para as federais e uma métrica para as privadas, mas não funciona assim. Como não funciona assim, o que acontece? Acontece o milagre da multiplicação. Quando chega o ano de ENADE, normalmente no Brasil se tem 20%, 22% de doutores nas instituições. Quando chega o ano de ENADE, naquele curso, 70% é doutor. Tá? Por quê? Se faz uma reengenharia de alocação, tá, mais inteligente, para que você possa ter indicador. E aí isso ferra com todo mundo, porque quem vai sem fazer uma expertise mínima, acaba pagando um alto preço, nós estamos falando de 30%, o ENADE é 20%. Então é um ENADE e meio. E aí, gente, aqui é prever. Fazer a previsão disso, fazer esses cálculos que são prévios, para que você possa realmente ter uma gestão em cima desses 30%. Pior cenário, sem sombra de dúvida, especialista ourista. Esse é o pior cenário que você possa ter, tá? E aí, olhar para a sua atribuição de carga. Quanto você tem fora de sala de aula? E quantos desses são TI, são TP, são ourista? Às vezes você já está pagando para isso e a gente não está usando no indicador. Então, você precisa fazer, às vezes, uma distribuição um pouquinho diferente. Sem sombra de dúvida, modelagens acadêmicas enxutas e distribuição inteligente aqui é fundamental. E nessa distribuição inteligente, gente, no ano de ENADE, é mesmo CPF no primeiro e segundo semestre. Quando você tem 2 CPFs no primeiro e no segundo semestre, são 2 para a base. Quando você tem o mesmo CPF, ou seja, o cara que dá aula no primeiro semestre dá aula no segundo semestre, e aqui eu estou falando para os cursos de regime semestral, tá? Automaticamente eu tenho um CPF só, então eu baixo a base. Agora, não adianta nada se esse CPF não for qualificado, for um ourista especialista. Tem que ser um cara super qualificado para subir a sua nota, tá? Nessa perspectiva de CPC, a gente trabalha muito com insumos nos comparativos. Você pega a tua região, você pega o Brasil, tá? Pega todos os cursos com nota 4 e 5, tá? E aí você faz uma comparação da sua nota e estabelece metas. Quem não estabelece metas não consegue trabalhar depois. A gente precisa ter o estabelecimento de metas para conseguir fazer esse trabalho de uma maneira bem feita, ok? Fazer uma comparação de triênios, eu gosto sempre de olhar no mínimo 2 triênios, 6 anos para trás, tá? E aí você consegue fazer essa comparação. Fazer uma estimativa de insumos, olhando para a instituição enquanto um todo, e aí você percebe que quando você tem problemas na horizontal, é um problema de curso. Quando você tem problema na vertical, é um problema institucional, tá? E aí fica mais fácil você agir sobre isso, tá? Você pode pegar curso a curso, fazer uma comparação de triênios, é bastante interessante, pega insumo a insumo, tá? Curso a curso, e aí você começa a perceber exatamente onde são as suas fragilidades. Lá naquele IGC é a mesma coisa, você pode fazer esse tipo de comparação. Às vezes sobe para você o seu CPC, mas tá, na comparação com seus concorrentes, você caiu. Então, não fique só, eu cresci. Não, esquece. Tá? Faça essa comparação em relação aos seus concorrentes diretos. E chegamos, então, ao ENADE. Tá? Já falamos que a prova, então, 75%, 25%, formação geral de conhecimento específico. O ENADE, embora tenha uma validade só de 20%, eu não posso esquecer que ele impacta diretamente o IDD. Então, na verdade, eu tenho 55%. Tá? E precisa ser bem trabalhado. Tá? Muito cuidado com as notas de corte, gente. Eu tenho visto muita gente fazendo aplicação de simulados de ENADE, tá? E aí ele passa a se comparar através desses simulados, dizendo que está bem. As edições não são comparáveis, não esqueça disso. Tá? Eu pego uma nota, faço uma comparação com uma edição que já foi, eu posso simplesmente cair redondamente no meu resultado, sem perceber. Ou seja, eu aumentei até o percentual que eu acertei, mas o Brasil inteiro aumentou, a média subiu, e aí isso não vai dar certo. Então, eu tenho que trabalhar com média Brasil, tá? E tem que cuidar muito com a amplitude, tá? Veja, 56% de medicina em 2013 dava nota 5, 56% em 2016 dava nota 1, tá? Então, cuida com a amplitude, de um para outro muda muito. E esse cuidado a gente tem que tomar bastante grande mesmo, para você não aplicar uma prova de ENADE e depois falar que você está bem e realmente a coisa não é bem assim, ok? Sobre ENADE, é o mesmo tipo de análise que você pode fazer, não fique só sobre você, faça análise com o Brasil, com a região, veja que nesse caso especificamente a região, os concorrentes foram melhores, mas o meu estado eu fui melhor, tá? Então, enfim, fazer esse tipo de análise é prudente e é inteligente, tá? Fazer esse tipo de análise também de percentuais, olhando para o Brasil, todos os cursos com nota 4 e 5, olhando para a região Sudeste, ou para a tua região, né? Nesse caso, especificamente a região Sudeste, e estabelecendo metas. Eu tenho que crescer, nesse caso aqui, eu tenho que crescer 15%
na formação geral, eu tenho que crescer 45% no conhecimento específico, isso é fundamental. Tá? Olhar para os relatórios de ENAD, fazer uma auditoria em cima desses relatórios de ENAD, entender por que você tirou a nota, e aí você vai perceber, tá, aonde exatamente você consegue fazer um levantamento na tua escala de notas, tá? Eu vou falar sobre essa questão de escala de nota daqui a pouquinho, um pouco mais, e estabelecer uma média de segurança para você, tá? Estabelecer uma média de segurança que facilite para você, ok? No momento que eu estabeleço essa métrica, tá? De alunos com bons resultados, alunos com resultados medianos, alunos com maus resultados, eu passo a trabalhar o quê? Com a minha turma de alunos. E com a minha turma de alunos, eu crio scores que eu posso dizer, esses meninos estão no vermelho, esses meninos estão no verde, e entender se aquele percentual de segurança eu estou alcançando ou não. Isso é fundamental, fundamental. Tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda nessa reta final. E o questionário pós-prova, que te dá muita informação. Tá? Ele vai te dar essa informação, por exemplo, se os meninos acharam difícil a prova de formação geral, e aí você tem essa comparação com o Brasil, com a tua região, com o mundo, e assim por diante. Tá? Gosto muito ainda, sobre prova, de trabalhar com grupo focal. Chama um grupo para trabalhar, chama esse pessoal para trabalhar, escuta, faça uma escuta ativa, isso faz muita diferença. Tá? Sobre ENAD, gente, ENAD já foi inadequado, não é mais, hoje é peça fundamental para a gente, todo mundo está participando, federal entrou de cabeça, o jogo de ENAD hoje é um outro nível, é um nível profissional, tá? É um game profissional, literalmente, não dá para brincar, ok? Agora vamos falar de processos, então? Vamos lá. Os processos, gente, eu hoje tenho uma indicação bastante forte para vocês, que se faça um programa institucional de ENAD. Pense o ciclo avaliativo, não pense somente um ano. Então, nesse sentido, o que você faz? Cria as ações, onde todos os cursos, independente do ano, ele está envolvido. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, que tem alguns quadradinhos que está em cinza. Por quê? Naquele ano ele não tem aquela entrega, tá? Mas tem os quadradinhos que ele tem que entregar. E aí você monta um plano para todos os cursos. Você não pensa em ENAD no ano do ENAD. Você tem que pensar em ENAD ao longo do ciclo, ao longo dos 3 anos. Tem que criar o seu dashboard, tem que criar o seu BSC e fazer esse acompanhamento, todos com foco em resultados. Tá? Não conformidade, ação corretiva e preventiva. Ok? Ainda sobre o processo, olhar muito para o censo, tá? E aí vocês viram ali que eu escrevi em cima, prepare a sua turma de nadistas, e esse prepare entre aspas, né? Bases limpas, tá? Atuação direta da coordenação na gestão da base, rever o regimento, gente, tem gente que tem alunos que estão trancados há 6 anos, aí esse aluno que está trancado resolve voltar no ano de ENAD. Se ele está trancado, a vaga é dele, acabou. Se ele está abandonado, o processo é teu, aí você faz o que você quer. Lançamento de cargas horárias, como você fecha por percentual, se eu lanço atividades as complementares, estágios e tudo, automaticamente meu percentual vai lá em cima. Então, eu consigo fazer a gestão quando eu deixo para fazer esses lançamentos mais ao final. Tá? E, eventualmente, você criar algumas travas no processo, como para requisitos, para TCC, para estágio, possa ser interessante para você. A partir disso, o que você faz, então? Você começa a fazer a sua planilha de acompanhamento, a partir do censo. Pega o censo e faz um pente fino. Estabelece lá no seu censo, a partir dos scores que você vai colocar, quem é o aluno que vai carregar resultado, quem é o aluno que vai derrubar resultado, e começa a pensar como você pode trabalhar em relação a isso. Tá? Então, você tem lá um grupo até agosto que você pode acelerar para ele terminar, porque ele falta uma disciplina, falta 2 disciplinas, falta atividades complementares. Tem alunos que são enviados para o ENAD por atividades complementares não feitas, gente. Isso não pode. Tá? Ou retardar mesmo, o aluno está devendo muita coisa, ok, tira ele da base de ENAD, tá? E aí naquela brincadeira que a gente fez dos zumbis, né, a gente tem que lembrar que zumbi só ressuscita em ano de ENAD, tá? A gente tem que cuidar dos processos de reingresso, períodos, matriz, enturmamento, tempo de conclusão, e cuidar dos processos de transferências em turmas de ENAD, tá? É o zumbi do meu concorrente. Gente, gestão de relacionamento, importantíssima, tá? O cara que vai levar à frente o processo de ENAD tem que ser um cara de RP, tem que ser um cara de relações públicas, tem que ser um cara que está à frente do processo. Além disso, tá? Lembrar que a empatia é fundamental. Tem muito professor de último semestre de ENAD que esquece que ele já foi aluno, que esquece que no último ano tem TCC, tem estágio, tem atividades complementares, exame de ordem, exame de CRC, que esquece que o cara está saindo com uma conta de R$500 mil de FIES, no caso de medicina, ou seja, um estresse lá em cima. Tá? Então, gente, a gente precisa realmente ter essa visão, ter essa empatia com o aluno que nós temos de ENAD. Tá? Muito bem. Além disso, ok?
olhar para o relatório, que é aquilo que nós já falamos para vocês, medir exatamente se dentro da minha avaliação eu estou fazendo a curva de Gauss. O que eu quero dizer com isso, gente? Dentro de um processo avaliativo, vocês estão vendo que a gente faz curva. Algumas curvas maiores, algumas curvas menores, mais baixas, mas a gente faz curva. Tá? Isso é curva de Gauss, é estatística. Tá? Toda vez que eu faço uma aplicação tá, de avaliação, um professor deveria ter acesso à sua curva de Gauss. Por quê? Quando ele não tem acesso à sua curva de Gauss, ele pode estar entregando para você um resultado enviesado. Isso é muito sério. Por quê? Na hora que você for fazer a estimativa de alunos que vão carregar resultado, que vão derrubar resultado, automaticamente, nós vamos ter problemas. Tá? É mais ou menos isso daqui. Ó, tá? Isso é o que eu preciso. Mas na prova tem uma distorção assim. Ó, ou ainda tem uma distorção assim. Todo mundo é bom. Tá? Aí quando eu preciso fazer esse controle de acompanhamento, está enviesado. Por quê? Porque o processo de avaliação não está redondo. Então, isso é um BI que toda a instituição deveria ter. O professor aplicou a prova, ele recebe essa curva de Gauss dos resultados dele. Se a curva de Gauss está enviesada, gente, há uma possibilidade de ser um ponto fora da curva, sem problema. Realmente, é uma turma muito boa, beleza, tá? Mas se não é uma turma muito boa de nota 5, tem um erro, a prova foi muito fácil, ou a prova estava enviesada, enfim, precisa cuidar disso, e precisa cuidar muito, ok? Bom, ainda sobre provas, é muito importante nós falarmos do processo pedagógico, tá, gente? Hoje, aplicar mesmas provas, mesmos simulados, aplicar até prova de ENAD, o aluno já tem isso na mão, tá? Eles criam um mercado negro disso, é incrível, tá? Especialmente na educação à distância, porque na educação à distância a gente está falando de larga escala. Eu aplico uma prova para 3, para 4 mil alunos. Se eu aplicar o mesmo instrumento, gente, dito e feito, aquilo não está validando absolutamente conhecimento nenhum, tá? E isso vai trazer resultado lá na frente, certo? Além disso, tomar o devido cuidado, tá? Que o meu curso é feito a partir das DCNs, das diretrizes das curriculares. E essas DCNs me trazem competências, me trazem referencial de conteúdos. Além disso, a portaria de ENAD, ela me traz as competências e me traz um referencial de conteúdos. Isso tudo aqui é feito um encaminhamento para onde? Para o perfil do egresso. Quando você monta o perfil do egresso, você monta a partir das DCNs, das competências das DCNs e dos referenciais que as DCNs têm, ok? Beleza. Muito bem. Quando eu estou montando uma prova minha, eu deveria conseguir fazer uma correlação com cada perfil do egresso em cada questão. É claro que eu não vou atender todos, a minha disciplina tem uma parte daquele perfil do egresso, mas eu deveria conseguir fazer essa correlação. Se eu não conseguir fazer essa correlação, gente, tem problema, tá? É preferível, então, que eu não aplicasse aquela questão, tá? E aí vamos falar um pouquinho de avaliação e de competência. Avaliar não a quantidade de conhecimento adquirido, mas a capacidade de acioná-los e de buscar outros para realizar aquilo que é proposto. Avaliar a capacidade de se pôr em uso que se sabe para resolver situações similares, que estão no seu cotidiano o profissional. Uma coisa é ter conhecimento sobre determinado tema e outra é saber usá-los. E verificar aquilo que o aluno fez de conhecimento adquirido para resolver situações e problemas reais ou simulados, de alguma forma com o exercício da profissão. Isso é ENAD, gente. Isso é ENAD. Se a minha prova não responde a isso, automaticamente nós temos dificuldades, nós temos problemas. Tenho que lembrar também que o ENAD é uma prova inter, multi e transdisciplinar. Aqui tem um infográfico rápido fazendo essas explicações pedagógicas aí, mas olha só. Tem muita gente que está baseado na avaliação integrada que acontece uma vez no semestre. Um cara de administração, tá, ele vai fazer 8 provas integradas. Isso é o suficiente para ele fazer uma prova de ENAD? Não é, meu querido, não é. A gente precisa trazer isso para dentro da minha prática de avaliação, tá? Para dentro do meu processo de avaliação. E aí é muito simples até. Tá? Por que 2 professores não podem fazer uma prova junto? Não pode fazer uma programação junto? Não pode fazer uma validação de conhecimento juntos? Se isso for processo ao longo do seu curso, você não vai ter dificuldade nenhuma lá na ENAD depois. Tá? Outra coisa importante é como a gente recebe as encomendas para fazer a prova de ENAD. Aqui está um exemplo claro. Ó. Essas encomendas vêm assim, ó, difícil, médio, fácil, ou seja, eu tenho um nível de jogo. Tá? Quando eu estou acostumado a fazer uma prova no meu processo normal, tem muito professor que acaba fazendo a prova só no nível fácil. Aí o aluno em 20 minutos entrega a prova e vai embora. Tá? É bom lembrar para vocês que nível fácil, 2 minutos, nível médio, 3 a 4 minutos, nível difícil, em torno mais ou menos de 7 a 9 minutos para responder. Se eu fizer uma prova só de nível fácil, ele na hora que chegar na prova de ENAD não vai dar conta. Simples, não vai dar conta. Tá? Vai ter bastante dificuldade para isso. Ok? Então eu tenho que
calibrar, balancear as provas ao longo do processo do meu curso todo. Tá? Outra coisa importante é a métrica regulada para o mercado. O 10 mil é 10 lá fora? A gente tem uma tendência muito grande de paternalismo. Tá? Cuida. Tá? Paternalismo não nos ajuda depois lá no ENAD. A gente vai ter dificuldade depois lá no ENAD. Tá? Sobre as questões discursivas eu já falei. Tá? Indiscutível, tem que ter. Tá? Toda a prova deveria ter. Tá? Ah, mas é muita questão para corrigir. Faça uma metodologia ativa de peer review. Nós não temos tempo de fazer essa discussão da metodologia aqui, mas é uma metodologia que daria facilmente para você trazer as suas correções e ainda criar um novo momento de conflito de cognição para a aprendizagem. Tá? Mas é importante que vocês realmente trabalhem com essa perspectiva. Atualidades. Gente, se cada professor em sua disciplina, pelo menos uma vez por mês, dedicasse 10 minutos para uma discussão de atualidade relacionada com a sua temática, nós não teríamos problema. Tá? Formação geral seria baba, seria tranquilo. Além disso, vamos lembrar o cronograma de ENAD. Tá? Sai agora a comissão, monta a matriz, junho saem os avaliadores, os elaboradores, julho e agosto eles estão fazendo a prova. Ou seja, tudo que tem de atualidade no primeiro semestre vai entrar na prova, tá? Porque é um pressuposto. Então, trabalhar atualidades com eles é fundamental, com toda certeza é fundamental. Tá? Para a formação geral, não tenho tempo, tem outras oficinas, tal. Use uma sala de ENAD. Monta uma sala de ENAD com atividades discursivas, fechadas, com treinamento. Tá? Isso não é difícil, gente. E se você não tem tempo e não tem expertise, solicite para nós lá na Roper que nós temos esse produto prontinho para vocês. A gente instala no seu LMS, no seu ambiente virtual de aprendizagem, e aí você vai tocando aí o seu processo. Tá? A gente tem isso aí prontinho, isso é bem estanque. Em 1 a 2 semanas a gente deixa prontinho para você dentro do seu LMS. Ok? E aí vem a pergunta, quanto vale o conceito ENAD para o seu negócio? Né? Olhando para os resultados, então, olhando para 2016, que vai fazer prova agora. Tá? Veja, 0,01% das instituições tiveram GC5 em 2016. Tá? 50% dessas, 31, são IES públicas, IES. Universidade não tem nenhuma com GC5, tá? Universidade privada, somente as federais. Tá? E não há nenhum centro universitário com GC5, ou seja, parece que é quase impossível chegar a esse conceito. Ainda sobre o resultado de 2016, 81 cursos com CPC 5, tá? E só 43% desses, tá? E em torno de 43% desses não tiraram ENAD 5, ou seja, se eu fizer uma correta gestão de insumos, eu chego lá. Teve gente que tirou ENAD 3 e fechou com CPC 5. Veja a importância que a gestão de insumos tem. Tá? Olhar para o IDD, que tem um super peso, tá? E olhar para as notas brutas de insumo, gente. Olha, às vezes, você crescer um percentual de 30% no corpo docente não representa meio ponto na nota padronizada. Por quê? Porque todo mundo está crescendo. Então, tem que conhecer sobre isso e tem que agir sobre isso. Ok? Ainda sobre o resultado de 2016, 266 cursos com ENAD 5 e só 46 fizeram CPC 5, ou seja, muita gente perdendo nota, tá, por causa de gestão de insumo. Tá? Então, o impacto é muito grande e é preciso ter estratégia para isso, não somente no ENAD. Tá? E aí, gente, uma coisa que me preocupa bastante, isso eu já vou trazer dados, inclusive, de 2017. Nós tínhamos, em 2016, 26 alunos por curso que tiraram nota 5, em média. Nós caímos para 2017 para 13 alunos, ou seja, nós caímos a metade, literalmente a metade. Tá? Dá para ver claramente que volume grande, difícil de administrar, volume pequeno e bem planejado ao longo do seu processo, maior facilidade. Tá? 2016 eu trouxe esse dado para vocês, aí, escolhi 4 cursos para trazer para vocês, enfermagem, odonto, agronomia e medicina, número de cursos, conceito 1, conceito 2, o percentual de cursos reprovados, tá? No total de cursos, nós temos 1.509 cursos em risco de 2016 que estão vindo para 2019. 2017, eu tenho, que são as engenharias e arquiteturas. Eu tenho em torno de 1.353 cursos em risco. Tá? E aí, gente, alerta máximo, na hora que eu junto essas duas coisas, são quase 3.000 cursos em risco nesse ENAD de 2019. Tá? Ou seja, altíssimo impacto para as instituições. Sem sombra de dúvida, altíssimo impacto para as instituições. É bom ficar ligado, é bom ficar esperto. Tá? 2017, eu trouxe aqui, são 4 cursos de engenharia elétrica, mecânica, engenharia de produção e arquitetura, com os percentuais. Veja que as engenharias ultrapassam 50% de alunos, ou de cursos reprovados, e de alunos também. Isso é muito alto, é muito alto. Tá? E aí, eu trouxe uma tendência de resultados para 2018. Tá? Só para vocês entenderem como a gente faz essa tendência. As instituições que são parceiras nossas, que recolheram cadernos, corrigiram esses cadernos e mandaram para nós as notas que eles fecharam. Tá?
eu faço uma comparação com os resultados de 2015 dessas mesmas instituições, faço a variação que nós tivemos, e algumas instituições fazem a correção de discursivas ou não. Quem não faz correção de discursivas, somos mais 8%, tá? E aí, que é a série histórica, normalmente, que vai agregar de valor. E aí, então, a gente faz uma tendência a partir dessa amostragem para quem tem mais de 10 cursos aí. Então, eu tenho administração, direito, ciências contábeis, psicologia, e aí, a partir dessa tendência, eu volto para a média de corte, para a nota de corte de 2015 e aplico essa tendência. Nesse caso, administração, uma tendência de menos 6%. Automaticamente, eu tenho uma inferência de uma possível nova nota de corte. E aí eu consigo estabelecer qual seria a provável nota de corte dessas turmas. Tá? Então, quem são os nossos parceiros que mandaram essas notas? A gente já está fechando essas tendências, eles já estão recebendo. De forma geral, na bússola nossa que saiu, eu trouxe para vocês aí as possíveis notas de corte. De direito, que vai cair, de administração, que vai cair, de psicologia, que vai subir, ciências contábeis vai cair também, em torno mais ou menos aí de 8% a 10%. Tá? São as possíveis notas de corte a partir das amostragens que nós temos. Somente em maio, que saem os insumos, a gente vai conseguir ter exatamente o que são essas respostas, ok? Bom, vamos lá então. Isso tudo está na bússola que saiu segunda-feira, tá? Vocês podem acessar a bússola. Aliás, para quem não está inscrito ainda nessa newsletter lá da Roupa, por favor, se inscreva, para você estar sempre bem atualizado com as coisas relativas ao ensino superior. E essa bússola específica está à disposição de vocês lá na nossa página, ok? Muito bem. Finalizando então, e aí eu tenho 3 minutos aí para essa reta final, vamos lá. Auditoria, uma competência em pesquisa, uma competência em medição, na interpretação de dados, na integridade, clareza e objetividade, evitar os achismos, ter um plano institucional, mais o trabalho individualizado por curso, buscar soluções integradas e lembrar que a gestão do ensino superior ela é totalmente integrada. Tá? E aí eu aproveito para fazer um plim-plim para vocês. A Rupert tem aí, já com 15 anos de existência, o nosso curso de Gestão Sistêmica, presencial, que acontece em São Paulo, tá? E que trabalha exatamente o quê? A gestão integrada, a gestão sistêmica e indicadores. Tá? Inicia agora no mês de maio, tá aí, né, o link para que você possa acessar. Tá? Certamente nós teremos muito prazer em receber você lá. Tá? Gente, não tem magia para a ENAD, tá? Não tem milagre para a ENAD. A ENAD é processo. Tá? O que nós podemos fazer é trabalhar um pouquinho mais com a auditoria avaliativa de ENAD, aprofundar um pouquinho essas pesquisas, trazer alguns insumos e fazer uma análise do que você precisa dentro de um planejamento estratégico para alcançar aí a sua nota 5, ok? Magia não existe. É colocar a mão na massa e trabalhar, ok? Todos os meus contatos estão aqui, eu espero que vocês me insiram nos grupos que vocês estão criando aí. Eu terei o enorme prazer de fazer as discussões e mediar aí junto com vocês. Eu vou para as perguntas agora, lembrando que para receber as perguntas eu tinha que ter o hashtag, e aí lembrando que são 15 horas e 59 minutos, nós cumprimos o nosso horário das 16 horas, aqueles que têm perguntas e aqueles que quiserem acompanhar essas discussões das perguntas, fiquem à vontade, ok? Educação física entra no ciclo de 2019? Entra bacharelado, tá? Bacharelado está na área de saúde, faz o ENAD agora, licenciatura faz no outro ano, ok? Respondido, então, a próxima, vamos lá. Educação física de novo, beleza. Nossa instituição tem curso de bacharelado na área da saúde, portanto, irão para o ENAD neste ano. Mas o ano 2 fala sobre curso de bacharelado na área de ciências humanas e ciências de saúde, com curso avaliado no âmbito das licenciaturas. Veja, nós temos algumas licenciaturas na área de enfermagem, na área de psicologia, são algumas licenciaturas um pouquinho diferentes aí. E essas licenciaturas ficam para o ano 2. É isso mesmo, tá? Bacharelado, todos agora, ok? Como fica o aluno que cola grau sem o ENAD? Fará novamente? Como fica a justificativa? Então, na verdade, você não vai registrar o diploma. Tá? Você tem que ter uma ata, tá? Que ateste a regularidade dele. E só vai ter regularidade quando você abrir o edital de regularização ou se ele fez a justificativa e a instituição aceitou, ou se o INEP que teve que aceitar porque ele teve que recorrer ao INEP, que é esse processo que está acontecendo no mês de fevereiro agora. Então, você pode fazer a colação de grau, só que você não vai registrar. Tá? Porque estaria ilegal. Vamos lá? Não entendi bem a questão de 31 de agosto e da justificativa. Vamos só lembrar, 31 de agosto é o último dia de retificação para inscrição. Tá? Eu só não entendi a tua pergunta para depois disso. Tá? Se você puder me responder de novo, é Walter Lina Brasil. Como fica o ENAD para o EAD? A questão dos tutores. O ENAD para o EAD é o grande desafio que a gente tem, né, gente? Engajamento é muito difícil no EAD, validação de conhecimentos é muito difícil. Tá? Os tutores têm uma importância bastante grande, porque o engajamento maior vem através deles. Tá?
Tá? Então, a gente precisa ter essa perspectiva, mas é o grande desafio de todo mundo aí. Essas vagas, ajudarem a inverter, falando da Unigran Rio, será atingido de C4? Tá dando informação, não é pergunta. Vamos lá. A portaria que regulamenta o registro de diploma. Cuidado com os reguladores do ENAD é fundamental. Sem sombra de dúvida, tem que conhecer a legislação. Tá? Assim que sair a nova portaria, se tiver diferença do que a gente conversou hoje, certamente a gente vai fazer um novo webinar, todos vocês vão estar convidados. Ok? Ela estabelece um conjunto de prazos, como funciona para alunos IAD, a gente já conversou. O kit aluno é uma prática normal entre as IES. É muito válida a dica. Legal. Próximo, um aluno habilitado que foi inscrito no ENAD em 2006, ano de conclusão. Faltou na prova e acabou caindo no esquecimento da IES e não foi regularizado. Lembra que abre período agora de regularização, você vai ter que excluir ele no período de regularização. Tá? Você poderia explorar um pouco mais a metodologia que você utiliza para calcular o slide 51, distribuição de pesos. Gente, tem uma regrinha para distribuição de pesos, isso está lá na portaria. Tá? Então, você tem uma distribuição de acordo com o número total de alunos, sendo que alunos de graduação, tá, é o valor absoluto, aluno de mestrado vezes 5, aluno de doutorado vezes 5, vezes 10, então tem alfa, beta e gama, e aí é o número de alunos que você tem no total do curso no censo. Isso é importante, tá? Não é o número de alunos que está indo fazer a prova, é o número de alunos do total do curso que está no censo daquele ciclo. Tá? E aí você consegue fazer uma estimativa de percentual de impacto. Não é tão simples, mas a lógica é essa, tá? Depois você pode me procurar no privado, a gente conversa, Francisco, sobre essas sistematizações. A gente, na Roper, está acostumado a fazer, tá? O INEP está buscando bloquear com essa reengenharia que muitas IES usam para maquiar o corpo docente. Está buscando, mas não conseguiu ainda não. Tá? A gente tem visto ainda que, infelizmente, é o que tem, tá? Você gostaria de explicar somente sobre a análise de comparação dos triênios dos insumos? Tá. Então, vamos lá. Normalmente, eu faço a comparação de coisas iguais. Então, insumo de 2016, eu comparo com 2013. Insumo de 2017, eu comparo com 2014. Se você fizer uma comparação fora dessa lógica, você vai estar comparando coisas diferentes. Tá? De curso para o mesmo curso, nos ciclos exatamente que ele está respondendo. Tá? Agora, por exemplo, a gente vai ter um pouquinho de diferença com engenharia. Eu vou ter que comparar a engenharia 2017 com a engenharia 2019, tá? Só para ficar claro. É longo o gap entre o tempo em que se muda as ICNs e essas alterações se repetirem na ENAD, porque você tem que rodar o processo inteiro, né? Veja, mudou uma matriz, gente, não vai repercutir em resultado de ENAD logo em seguida. Você tem um processo para rodar com aquela matriz toda, para fechar, e aí realmente você ter um resultado novo, tá? Então, realmente é longo. Multidisciplinaridade é essencial, sem sombra de dúvidas. Enfermagem entradíssimo, e é um curso com muito aluno. Educação física bacharelado faz. O que faz para melhorar o IDD? Não faz, reza, né? Estou brincando. Pelo menos você tem que conhecer a nota de partida, porque aí você alinha a expectativa que você tem que tirar de ENAD. Às vezes você tem uma turma muito boa e não conhece esse potencial porque não mediu a nota de partida, e aí você poderia dar uma volta a mais, por exemplo, no sistema de avaliação, na exigência, acaba não dando por não conhecer a nota de partida. Isso vai repercutir lá no IDD depois, ok? Eles tiram 4 no ENAD, por exemplo, porque era uma turma muito boa, mas tira 2 no IDD, ok? O vídeo está disponível para download? Download não, mas para acessar sim, tá? Temos turmas de enfermagem no segundo e oitavo semestre. Qual dessas turmas fará o ENAD? É por percentual, não é turma, não esqueça. 80% de integralização até 31 de agosto, tá? Professor Adriano, ainda fiquei com dúvidas. Vão contar os 5%? Não. Isso caiu já no ano passado. Não contou no ano passado. Tá? E quem viu isso na nova portaria, na 840, fez o uso disso e se deu bem. Quem não viu, infelizmente, foi com todo mundo e aí talvez possa ter algumas surpresas ainda no resultado. Tá? O vídeo estará disponível para download, já respondi. Qual a sua opinião com relação à retirada do percentual de 5%? Prefiro não opinar. Prefiro não opinar. Tem um lobby bastante grande aí, mas vamos deixar isso para uma conversa no privado. Como conhecer a nota de partida? Enem, essencialmente Enem, e aí na Roper a gente tem base para fazer essa comparação, como funciona em termos de Brasil. Por exemplo, eu sabendo a média que você tem do seu curso, eu consigo fazer uma comparação com base do Brasil todo e responder a isso. Tá? Protelar o registro de algumas horas dos alunos para que ele não entre na amostra de 31 de agosto, mas depois, mesmo adiante, ele consegue integralizar. Não entenda essa estratégia. Não, se ele integralizar, se ele se formar até o período de julho para bacharelado, ou até o período de dezembro para os tecnólogos, não tem como, gente. Porque não é ou, são as duas condições. Tá? Mas você protelando e ele formando, por exemplo, em agosto,
Você não pega a data de 31 de julho, que é o que está lá, 31 de julho. Tá? Então, são algumas estratégias que você pode fazer o uso, com toda certeza. Tá? Mas precisa ser bem medido e fazer uma gestão bem considerável de risco em cima disso daí. Ok? Bom, eu creio que não tenho mais perguntas aqui para responder. Vamos lá. Bom, ok. Pessoal, são 4 horas e 6 minutos. Eu queria de prontidão fazer um agradecimento à Unigran Rio, que me cedeu o espaço aqui hoje. Eu estava numa agenda aqui e aí a logística ficou um pouquinho difícil esses 2 dias com chuvas intensas aqui no Rio de Janeiro. E agradecer ao Unigran Rio por ter aberto esse espaço para que a gente pudesse fazer o nosso webinar naquilo que já estava pré-definido. E dizer para vocês que os meus contatos estão aí, estou sempre à disposição de vocês, vai ser um grande prazer sempre trabalhar com todos vocês. Tá? Muito prazer mais uma vez, a gente vai se cruzando, vai trocando informações, eu tenho certeza que a gente vai ter um ano bastante divertido esse ano, e aí vocês entenderam esse divertido entre aspas. Né? Vai ser um ano de muita novidade e que a gente vai ter que sambar aí de verdade para fazer funcionar. Ok? Obrigado mesmo, uma boa tarde para todos vocês. Eu estou correndo para o aeroporto para ver se eu consigo voltar ainda hoje. Um abraço e até a próxima, então. Divulguem o link para os que não assistiram, ok? Um abraço a todos vocês. Bye, bye.